Doutora Rosane. Tá, Oi, agora doutora, sim. Oiê, tudo bem? tudo bem? Seja Boa bem-vinda, muito noite, obrigado. consegui. Que bom, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui comigo, com a gente. Então, eu já falei sobre a senhora, mas eu vou repetir porque tem muita gente que está entrando agora. Então, a gente está recebendo a senhora, que é a doutora Rosane, psiquiatra, especializada em psicopatologia e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, chique, e em saúde da família pela Faculdade de Medicina de Botucatu. É isso? É isso. Eu sou especialista em psicopatologia. Tá dando para ouvir, Tá, perfeito. tá? Então, boa noite, Yuri. Boa noite a todos. Desculpe a minha inabilidade de fazer o celular responder de imediato. Eu troquei de celular agora. Boa noite. Boa noite. E eu sou especialista pela Faculdade de Saúde Pública em Psicopatologia e Saúde Pública, que é um curso mais abrangente que não se volta apenas à medicina. Profissionais da área da saúde, como psicólogos, enfermeiros, até pedagogos, podem fazer essa especialização. Uhum. E eu também fiz a especialização pela Faculdade de Botucatu em Saúde da Família. Muito legal. Doutora, eu queria. Eu estava já falando um pouquinho com as pessoas, né? Na verdade, eu não queria começar por aí, mas eu já adiantei e as pessoas devem estar curiosas. Oi, Rodrigo, oi, todo mundo. Quem tiver caixinha de pergunta para a doutora, tem uma interrogação aqui. Cliquem na interrogação, deixem pergunta no final, a gente vai tentar responder. Então, doutora, não é o princípio, mas pode levar a gente para algum lugar. Eu perdi nos últimos tempos 65 quilos, né? E o que acontece? Quando eu tinha 65 quilos a mais, eu me sentia absolutamente confortável. E hoje em dia, eu olho para aquelas roupas que eu usava, por exemplo, e eu falo, gente, aquilo é um saco. Não tem tamanho, né? A camisa, por exemplo. Algumas eu consegui restaurar, né? Porque eu gostava, então foram reformadas, foi tirado praticamente meio metro da camisa. E eu falo assim, como é que eu não me sentia gordo? Porque eu me sentia bem, né? E hoje, ao contrário, às vezes eu tô 65 quilos mais magro, me olho no espelho e falo, gente, eu tô gordo. E na verdade eu não tô, porque faz muito tempo que eu não engordo nada. Eu só emagreço. Doutora, é normal? É bipolaridade espelhar? Como é que a gente pode chamar isso? Como é que a gente faz para ter uma real consciência do nosso corpo? Porque eu sabia que eu estava gordo pelo meu peso, mas eu não me sentia assim. O que que a senhora pode dizer sobre isso? Porque realmente é uma curiosidade minha, é algo que eu gostaria de entender. A sua imagem, a imagem corporal que você considera confortável, é aquela que corresponde às suas necessidades, tanto físicas quanto emocionais. Uhum. Então, se a gente pensar, muitas pessoas elas estão em fase de transição de peso, ou ganhando, ou perdendo, e isso é um resultado físico, mensurável fisicamente, mas que nem sempre corresponde a processos patológicos, pode ser apenas uma resposta hormonal, uma resposta transitória de adequação a uma nova fase, a um novo ciclo biológico, ou uma resposta que integra a experiência emocional que a pessoa está passando com a experiência física. Uhum. E sempre a experiência emocional, a experiência psíquica vai ser preponderante.
Uhum. Quando você se sente ameaçado por qualquer risco, por qualquer situação de desconforto, você tem reflexos biológicos que fazem com que você modifique o metabolismo, acelere batimentos cardíacos, aumente a pressão arterial, aumente nível de glicemia. Isso tudo é, é um processo que você não percebe. Uhum. Você não vai se sentir desconfortável com ele se você tem consciência da sua situação de ansiedade, de risco iminente, de necessidade de fuga. Você Uhum. se sente plenamente confortável dentro daquele processo. Entendi. Se isso começa a se repetir, começa a se perder do seu nível de consciência da sua realidade, então pode ser que você comece a registrar o efeito físico desconfortável. Uhum. Isso a gente está falando de uma situação extrema, Uhum. que biologicamente é uma reação muito forte e global. Certo. E mesmo assim pode ser que você não registre. Imagine uma coisa que lentamente se processa, Uhum. em Sim, que você, leva por muitos anos. alguns motivos, sejam físicos ou psíquicos, vai modificando seu metabolismo, seu aproveitamento de alimentos, e muitas vezes isso corresponde a um risco psíquico, não Uhum. um risco real, biológico ou Certo. físico. Então você vai ter muito mais dificuldade de perceber, registrar conscientemente a sua imagem ou o seu peso. Ele tem que se tornar um fator de descontinuidade do seu Uhum. bem-estar. Certo. Isso me leva a outra pergunta. Eu percebi que, de maneira, muitas pessoas agora durante quarentena e pandemia engordaram. A senhora acha que isso tem a ver só com as pessoas terem ficado trancadas mais em casa? Ou, de repente, isso pode ter ligação com o que a senhora acabou de dizer? De repente. Porque, tirando a senhora, minha mãe e eu, o resto da população mundial engordou na pandemia, porque eu vejo foto. E não adianta as pessoas esconderem, porque eu vejo foto. Então, que isso pode significar? Se você pensar nos hábitos que a gente precisou desenvolver durante a pandemia, isso já explica uma porção de questões. Primeiro, a maior parte das pessoas que pôde ficar em casa, trabalhar em sistema remoto, né, teve muito menos oportunidade de queimar Uhum. energia, queimar volume de alimento, queimar qualidade de alimento energético. Uhum. E isso fez com que o aporte se tornasse excessivo, maior do que o que a pessoa precisaria habitualmente. Mas o volume que ela está acostumada a ingerir, ela provavelmente continuaria. Uhum. A qualidade dos alimentos pode ter até melhorado, uma vez que você estando em casa pode preparar seu alimento, pode escolher um pouco mais. Mas se emocionalmente, psiquicamente, você não está à vontade com a situação, você Uhum. começa a ficar deprimido, começa a ficar sem motivação para se adaptar a essa nova situação e não tem um suporte com você que lhe favoreça, que não é o seu caso. Mas Uhum. para muitas pessoas, Sim. a ingestão de alimentos prontos, alimentos que dão saciedade rápida, alimentos que trazem um bem-estar,
do sabor, do sabor mais salgado, do sabor mais doce, que usam substâncias que vão aumentar o teor de sódio ou o teor de açúcar. Certamente isso vai fazer com que haja um desequilíbrio até. Que antes as pessoas talvez tivessem um pouco mais de cuidado, até porque tem que conviver socialmente, se apresentar no dia a dia, no atendimento de clientes, e tudo isso se tornou desnecessário. Né? Você vê, você falou que eu não engordei. Tô enganado? Aqui na câmera, jamais saberíamos, né? Todo o nosso relacionamento virtual nos favorece em relação a não precisar expor, né? Como nós estamos. E muitas vezes nós estamos muito bem com um peso que é considerado pela mídia excessivo, ou é considerado por algumas regras e convenções acima do que seria o ideal para nós. E outras vezes nós estamos extremamente desconfortáveis com um peso que poderia até ser considerado saudável, como a gente conversou antes. Mas essa liberdade de poder estar com o nosso corpo, com a nossa compleição física um pouco mais protegida, também faz com que a gente desequilibre nossos hábitos. Eu acho que isso tem muito a ver. Não fazer exercícios físicos, não poder sair, não poder caminhar livremente, isso nos constrangeu durante muitos meses do ano que passou. Né? Isso desequilibrou bastante a nossa regulação de calorias, de hábitos, de bem-estar, porque isso faz muita diferença. Né? E mesmo para nós, para mim e outros tantos que continuamos trabalhando fora, saindo, não é? Mesmo assim, a liberdade de fazer exercícios, a liberdade de nos sentirmos livres para interagir, mudou bastante. Bastante mesmo. Então, eu acho que essa questão do hábito, da cultura, do bem-estar social, da interação social, já muda muitas coisas, né? Em relação ao aumento de peso. Outra questão que eu acho importante, Uri, é que emocionalmente nós ficamos com muito medo da morte. A tanatofobia, o medo de que essa doença evoluísse mal, no caso de sermos contaminados, foi uma coisa muito opressora. E que desencadeou, assim, dois tipos de reação. Uma de conformidade, venha o que vier, né? E outra de absoluto medo, absoluta fobia, absoluto terror, né? Ao ponto das pessoas nem mesmo quererem fazer um exame, quererem se deslocar a um serviço de saúde no momento que tivessem qualquer sintoma, né? E sem contar o grupo dos que pegamos a doença, que aí também, né, emagrecemos em função da doença, né? Mas eu acredito que em meio a todas essas influências, a questão psíquica, a questão do medo da morte é muito importante. Ela é muito determinante da forma como nós reagimos. As pessoas que trabalham com psicologia e que seguem a linha mais psicanalítica, elas têm uma interpretação muito interessante a respeito disso, né? Em que o prazer,
o prazer de comer, Uhum. o prazer de se saciar, seja mais voltado ao impulso da morte, da, Certo. do alívio da tensão, Aham. do conforto definitivo. Então, quer dizer, a gente acaba consumindo coisas mais calóricas, né? Que são mais. Enfim, a gente não pensa muito na nutrição, pensa mais no prazer, né? No prazer. E E aí do isso ponto de. acaba levando a gente a comer coisas de repente não tão saudáveis, vamos dizer assim. É, E a não pesar muito essa questão. uhum, O prazer se torna uma finalidade em si, entendi. maior que a nutrição. É como um acalento para Uhum, nós. Então, entendi. se eu é, me aliviar e repousar emocionalmente da minha ansiedade, tá tudo certo. Entendi. Isso me leva a uma pergunta que deixaram para gente na caixinha. A pessoa perguntou o seguinte: como controlar a ansiedade e a compulsividade por doces? Tenho comido exagerado até passar mal. Eu não vou falar os nomes das pessoas hoje por Sim, questões óbvias, razões óbvias, né? Mas eu agradeço a todo mundo que está participando, mandando pergunta, a caixinha já está cheia. E essa pessoa disse isso, o que que a gente poderia dizer? Porque tem a ver com o que a gente está dizendo, né? sim. Essa questão de como você enfrenta seus medos faz total diferença. E não só nessa questão, em tudo na vida, Uhum. né? Aquilo que te incomoda, te amedronta, pode te paralisar ou pode fazer o inverso, com que você se planeje para enfrentar, Uhum. né? Essas duas atitudes, elas fazem parte do impulso de viver Uhum. ou de ceder ao obstáculo à vida. Uhum. Então, voltando ao pessoal da psicanálise, eles acreditam que quando você paralisa, cede ao alívio, busca um alívio mais simples, mais imediato, é como se você estivesse desistindo um pouco de, do enfrentamento daquilo que te ameaça. Uhum. Você busca a posição mais confortável e mais dependente, que te remonta a uma situação mais frágil, mais infantil, de consumo do que é bom, do que é leve, do que é saboroso, do que é gostoso, e haja o que houver, você não para Uhum. pensar ou analisar. E a pessoa que às vezes fica até obsessiva, preocupadíssima, tensa, perde o prazer de comer, perde o interesse de se alimentar melhor, fica tensa, não dorme. Essa pessoa, às vezes, ela está tentando fazer um enfrentamento da Certo. situação de risco, vamos dizer assim. Porque Uhum. para ela, é, a situação de fazer de conta que nada está acontecendo é pior. Certo. Nem por isso ela vai emagrecer. Uhum. Porque muitas vezes a privação do sono, o excesso de estímulos, de barulho, de ruído, de luzes, a conexão Uhum. obstinada, obsessiva, buscando saídas, buscando informação, buscando contatos, também pode te levar a uma alteração de metabolismo e da produção de hormônios que nos levam à saciedade, que nos levam ao apetite exagerado.
que nos levam à produção de insulina para aproveitamento do açúcar que a gente ingere. Uhum. Esses hormônios, que são fundamentais para o nosso metabolismo, eles estão muitas vezes relacionados a este ciclo de sono e vigília, Uhum. tensão, reação de fuga. E isso, sem que a gente esteja percebendo, nos leva a um resultado oposto àquele que a gente está buscando. Uhum. Né? Então, Entendi. existem, sim, muitas pessoas preocupadas, muito mais preocupadas até agora do que antes, com a qualidade do que elas compram, se Uhum. alimentam, se privando de alguns alimentos para não engordar, porque Uhum. estão preocupados com a sua saúde. A grande maioria se preocupa bastante por não fazer exercícios e Uhum. por não ter uma qualidade de escolha tão grande como quando você está trabalhando, você vai no refeitório da empresa, tem um balanceamento da alimentação. Você vai no restaurante da sua preferência, no quilo, você vai escolher o tipo Uhum. de alimento que você vai consumir, o hábito de saladas, do que for que você busca para balancear a sua alimentação, ali é mais fácil no dia a dia. Aham. Sim. Quando você está em casa, é você quem tem que providenciar a compra, a entrega, a higienização desses alimentos. Tudo é muito mais desafiador, É, é. não é? E aí Do- você começa a se sentir desconfortável, ansioso com isso, e às vezes vai consumir até uma qualidade ou uma quantidade de alimentos menor, Uhum. mas não vai se favorecer em relação a essa preocupação, porque você não vai ter um outro tipo de alimento, que é o sono. O Uhum. sono é um alimento muito importante Sim. de reparação, né, de funções, Sim. e também o sol, a vitamina D, que é muito importante para a nossa imunidade, para o nosso metabolismo, e que muitas vezes você está restrito, Sim. ou porque não sai de casa, ou porque sai cedo, fica o dia todo no trabalho, e só quando você retorna para casa, o sol também não está te esperando mais. Sim, verdade. Né? Doutor, alguém perguntou como eu perdi 65 quilos. Eu perdi com dieta, né? E eu fiz a dieta cetogênica e alternando com a dieta low carb, de ingestão de baixo carboidrato. A dieta cetogênica foi criada nos primeiros anos do século XX, né? Como um tratamento para pacientes com crises convulsivas. É, e a menor disponibilidade da glicose no sangue, como nutriente referencial para o nosso cérebro, reduz a frequência e a intensidade das crises de convulsão. O que a senhora poderia dizer para nós sobre a influência da dieta cetogênica no comportamento, na mente? O que a senhora diz sobre isso? Que eu acho muito interessante, né? Uma dieta que foi criada para psiquiatria, né? E para tratamento de pacientes psiquiátricos. E hoje em dia, os grandes estudiosos de cetogênica lá dos Estados Unidos, onde ela foi criada, falam tanto dos benefícios dela, tanto para a parte física mesmo, né? E com esse proveito da parte neurológica, psiquiátrica, não sei. O que a senhora poderia dizer sobre isso? Porque aqui tem muita gente interessada justamente nessa dieta por conta, enfim, me seguem por conta disso. Então a gente entra Uhum. numa parte agora bem específica que interessa bastante para as pessoas. Agora, Yuri, eu vou até lhe pedir desculpas, porque eu não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre dieta cetogênica, né? Uhum, Dentro do meu conhecimento,
o que eu sei não é tão específico assim, né? Uhum. E sei que a gente precisa adequar a cetogênica à, à idade das pessoas, né? Uhum. Ela é uma dieta mais rigorosa do que a low carb, É. né? E a gente tem uma qualidade quando você retira aquela fonte rápida de energia do metabolismo dos açúcares, né? Uhum. E você oferece mais proteínas, né? Uhum. E gorduras de boa qualidade, você vai fazer com que o organismo tenha que utilizar essa gordura para fonte de energia, porque você A está gordura do oferecendo. corpo. A Sim, gordura do nosso corpo você armazenada. a que Uhum. você ofereceu também na dieta, Tá. Uhum. mas a quantidade de açúcar está muito reduzida, que é o metabolismo mais rápido para gerar Uhum. energia. A quantidade e a qualidade de lipídios, de gorduras, vai te oferecer uma quantidade menor de energia e você vai começar a gastar reserva de gordura, que na Uhum. falta de açúcares é a próxima linha que o organismo vai utilizar. Então você vai começar a queimar essa Uhum. gordura de reserva que o organismo tem. E aí você tem uma alteração, inclusive, do rendimento energético que você Uhum. oferece, porque além de metabolismo, você começa a fazer o catabolismo, que é queimar mesmo Uhum. o que existe de excesso. As nossas células adiposas, gordurosas, elas produzem hormônios também, Uhum. que, é, que fazem com que a gente sinta saciedade, Certo. né? E Uhum. aí, você, quando modifica, diminui essa reserva, Uhum. você vai produzir um efeito de capacidade energética, de rendimento cerebral, de rendimento para atividades muito maior, muito superior. Uhum. Quem faz uma dieta cetogênica, quem faz uma dieta onde a principal fonte de alimentação não é o açúcar, percebe a diferença. Sim. Né? Inclusive, para atletas, você tem que ter uma adequação muito bem balanceada, porque se você não oferecer uma quantidade adequada de nutrientes, eles vão começar a queimar proteína, Uhum. né? Tanto que eles usam proteína muitas vezes na alimentação em excesso para Uhum. poder metabolizar ou Sim. catabolizar isso, né? Então, você não pode mexer com essa dieta sem conhecimento. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, assim, o papel do nutricionista é fundamental, o papel do médico endocrinologista é muito mais importante Uhum. do que de outras especialidades, como a Uhum. minha, que não Uhum. saberia planejar esse tratamento. Sendo muito Certo. sincera, tá? Mas o que me deu curiosidade de perguntar isso, justamente é para a gente voltar aos princípios dessa dieta e ver como um psiquiatra enxerga. Porque eu acho muito interessante, tem aqui um relato, acho que de um colega seu. Ele botou assim: Querida Rosane, hoje sabidamente a dieta cetogênica é indicada até para crises refratárias em adultos. Tenho tido ótimos resultados no controle terapêutico de meus pacientes adultos também. Então, é justamente isso que eu queria saber, a sua opinião, mesmo não sendo uma especialista em cetogênica, mas como um médico que é psiquiatra, vê isso, né? Se a senhora tinha alguma experiência enfim, de ter acompanhado alguém, porque
eu não sei se eu vou falar certo, mas o efeito nootrópico, né, dessa Falou certo. dieta é muito visível, né? Uhum, A gente percebe uma clareza mental muito grande. Eu percebo isso exato. em mim quando eu entro na cetogênica, eu saio da low carb e entro na cetogênica, que é o que vai acontecer essa semana, porque a gente tem que se planejar para entrar em cetose, né? E não sair. Então, assim, por exemplo, com o Dia das Mães, com o feriado próximo, às vezes é mais difícil. Então a gente deixa para terça-feira seguinte para fazer um planejamento. É, para as pessoas que de repente se perderam aí pelo caminho e estão com a alimentação desregulada e a gente acabou de ver que de repente elas estão também com a mente um pouco conturbada, vamos dizer assim, no que a psiquiatria poderia ajudar uma pessoa assim a voltar para o caminho? Quer dizer, agora eu entro numa questão delicada. Quer dizer, uma pessoa que de repente percebe que engordou porque está com muito medo. Ou uma pessoa que engordou, ou até emagreceu muito de repente, né? Os dois, enfim, está com um problema alimentar por conta de medo e de repente ela se descobre muito ansiosa, ela se descobre depressiva. Como a psiquiatria, que é a sua área, poderia ajudar uma pessoa que já se percebeu assim, já se descobriu nessa seara? É muito importante essa pergunta, porque assim, veja como, só vou retomar o que o meu colega mencionou no comentário, né? Uhum, Veja como é importante não só a área da psiquiatria, mas a experiência que cada profissional desenvolve dentro daquela área, uhum, né? Eu atendo saúde mental, não sou uma especialista em psiquiatria, mas em psicopatologia, e dessa parte neurológica, por exemplo, da epilepsia, eu não tenho toda essa expertise. Ele uhum, tem. E isso é muito uhum, importante que o paciente perceba. Converse com o seu médico. Se uhum, você tem interesse em uma orientação mais específica, veja qual é a experiência que ele tem naquele aspecto principal. Isso vai uhum, ajudar todo mundo, né? Em relação, por exemplo, à ansiedade, algumas pessoas têm absolutamente necessidade de ter controle sobre os processos da sua vida. Controle chega a ser uma fonte de bem-estar para elas. Elas uhum, organizaram sua personalidade, sua forma de se relacionar em cima de uma possibilidade de controle. uhum, Essas pessoas sofrem mais numa situação como a de pandemia, uhum, porque trabalhar dia a dia com a ideia de que eu não tenho controle uhum, de uma pandemia, de se ela vai chegar na minha família, se ela vai chegar a mim, se chegar, qual vai ser a minha resposta, qual vai ser a minha oportunidade de tratamento ou de evitar problemas maiores. Tudo isso vai gerando um nível de ansiedade que não é de agora da pandemia, é de uma base emocional frágil que a pessoa já trazia em si e que não uhum, tinha tratado. Então, uhum, isso é a primeira questão, uhum, né? Quando todas as coisas que vão aflorar numa situação adversa, elas representam fragilidades que você já tinha, uhum, já estava adiando trabalhar com isso, já estava adiando enfrentar uhum, essa situação. Estava lá no seu berço esplêndido, com seus mecanismos de defesa cotidianos e dentro de uma estrutura de pseudonormalidade, eram suficientes para você se sentir bem, certo. certo? Então, tanto pode ser de ansiedade,
como pode ser de uma dificuldade muito grande de interação social, como pode ser de uma excessiva responsabilização pelas coisas que não dão certo. E o fato de haver ali fora uma pandemia que você não pode interferir, pode acabar gerando uma situação de responsabilização, porque você tem que continuar saindo, porque você tem que continuar se arriscando, porque se arriscando você traz risco para mais pessoas, por aí vai. Então, você vai encontrar dentro da psiquiatria um olhar, uma escuta, uma capacidade de recursos e de orientações para várias questões que você até já vinha protelando, mas que já faziam parte do seu desconforto ou do seu mal-estar. Então, acho que assim, existem quadros que a gente até considera transtornos mentais comuns, mas que fazem parte do desconforto das pessoas e que pioram muito numa situação como essa, né? Certo. A questão do sono é um problema que se agravou em muitas pessoas. Tanto quanto a ansiedade, eu atendo muitos casos de pessoas que passaram a ter problemas de insônia. Alguns por conta da ansiedade, sim. Outros nem tanto. Outros porque já tinham transtorno do sono, tinham um dia a dia em que isso era diluído de outras formas. E agora se intensifica porque, assim, o trabalho remoto é uma outra questão complicada. Muitas pessoas se sentem tão angustiadas por estarem fazendo trabalho remoto que elas perderam o senso da medida. Elas trabalham muito mais horas hoje no remoto do que trabalhariam antes. Sim, e se tem sentem a muito, mistura, né, dos espaços. sim, se sentem mais tensas, mais hiperresponsabilizadas por conta de, como você falou, estarem misturando espaços, horários de necessidades da sua vida, da sua casa, com as necessidades do trabalho. E mesmo quem faz gestão, às vezes se atrapalha bastante com isso. Né? Aceita, cobra dedicações de horário que são excessivas, que acabam não se tornando produtivas. Tudo isso está muito imbricado hoje. E muitas vezes o profissional de saúde mental, seja o psiquiatra ou seja o psicólogo, a primeira coisa que ele faz é um diagnóstico dessas situações, muito mais claro que a pessoa que está passando pela situação. E aí, dependendo de qual é a formação, ele vai oferecer recursos para esse enfrentamento, para contornar essas dificuldades, né? Sejam recursos da psicoterapia, sejam recursos de medicação, às vezes a própria devolutiva, mostrar para a pessoa o que está acontecendo, já ajuda muito. Então, não sei quer se eu dizer, respondi. sim, mas quer dizer, a pessoa quando ela sente um desconforto ou ela sente que algo não está bem, seria uma boa ideia ela procurar um médico, Sim, porque principalmente para tratar no começo, vamos dizer assim, né? sim. Porque se a pessoa for protelando, pode chegar num momento que seja mais difícil, né? De ajudar essa pessoa, não é isso? Sim. Muitas vezes a pessoa tem medo de procurar médico por conta da medicação. Eu não quero criar dependência da medicação, eu não quero ser dopado por uma medicação, eu não quero perder o controle da minha decisão, da minha vida em função de uma medicação. E isso tem muito mais de fantasia e às vezes até de uma atitude autopunitiva por não admitir que não está bem, né? Do que de fundamento, porque hoje nós temos um repertório muito maior de medicamentos que não geram dependência, que não geram efeitos de sonolência
efeitos em que a pessoa não consegue reagir habitualmente, do que medicamentos como os que antigamente a gente percebia, que as pessoas modificavam até a forma de falar e a forma de se relacionar. Esse tempo, né, de um reduzido repertório de medicamentos com efeitos colaterais muito mais desgastantes e debilitantes já passou. Sim. Muitas vezes você usa uma medicação por pouco tempo, até que aquela pessoa enxergue a realidade dela de uma forma melhor, ajuste coisas do dia a dia a seu favor, que antes ela estava fazendo de uma forma que só desgastava. No momento em que ela faz isso, tudo começa a melhorar e ela já não vai mais precisar dessa medicação. Sim. Isso é uma coisa muito interessante, que É vale a muito pena. importante frisar. Uhum. Doutora, eu entro numa pergunta de uma pessoa que acabou de mandar para a gente. Sim. Existe alguma restrição em alimentos para pessoas que fazem uso de carbolítio? Café, qual a dosagem diária sendo descafeinado? O café descafeinado, você mesmo a pessoa já está buscando uma alternativa, uma solução muito interessante, porque a cafeína é o que de fato aumenta a sua excitabilidade, a sua dependência Uhum, química, né, da substância. Então, uhum, você já está buscando uma solução no próprio tipo de produto, certo? uhum, A quantidade de estimulantes, né, que você tem que regular na sua alimentação não tem que ser cuidada apenas por conta do lítio. uhum, Sim, por conta do lítio, mas uhum. sim pelo efeito estimulante excessivo. Certo. Pessoas com capacidade de resposta, com exaltação de humor, com insônia, por diferentes quadros psíquicos, tem que ter esse cuidado, Certo. certo? E aí você vai conversar com o seu médico para ajustar na sua, no seu hábito, na sua dose de medicação. Doutora, tem uma pergunta aqui interessante. Tem a ver com o que a senhora está falando. Qual a influência da melatonina na alimentação? Certo. A melatonina é uma descoberta, né, vamos dizer Uhum, assim, que mudou bastante a compreensão das reações psíquicas. Ela interfere bastante no metabolismo, ela interfere na relação do sono, do descanso mental. uhum, E os efeitos dela têm a ver com isso, tá? Se você usar a melatonina como tratamento, como medicação, é, uhum, o ajuste, a regulação da melatonina para isso, muitas vezes você vai substituir uma grande quantidade de recursos terapêuticos que você usava antes e que não uhum. resolviam, que muitas vezes você tinha que associar mais de um tipo de medicamento. Qual é mesmo a questão que a pessoa queria saber? Qual a influência da melatonina na alimentação? Na alimentação. É. Se você pensar na regulação metabólica que se ajusta, você vai ter Uhum, uma necessidade de quantidade de alimento diferente. uhum, Você vai ter uma saciedade e uma resposta de bem-estar muito mais adequada, vamos dizer, ao que de fato você está agregando como nutriente ao seu uhum, organismo. A uhum, questão do bem-estar com você mesmo, do bem-estar psíquico, também modifica com a melatonina. Então, uhum, aquela pergunta que você tinha me feito no início, sobre você se ver, você se reconhecer
fisicamente mais confortável ou menos confortável com a sua imagem corporal, vai ser mais próxima do que o balanceamento de nutrientes no organismo te induz a fazer um equilíbrio, vamos dizer. Se você pensar, hoje, a insulina, ela é produzida no pâncreas de acordo com a quantidade de açúcares que precisam ser metabolizados e com o volume de alimento que foi ingerido. Isso é autorregulado, né? Se você tem um desequilíbrio de melatonina, isso se perde. Entendi. Entendeu? E aí você não vai ter uma resposta insulínica adequada, aquele volume alimentar não vai ser aproveitado pelas células, porque se você não tem insulina em dose adequada produzida pelo seu organismo, o açúcar vai continuar circulando no sangue, mas não vai ser incorporado para a célula, não vai fazer parte do metabolismo, da nutrição daquela célula, vai começar a gerar excessos, né? Com respostas hepáticas no fígado, com respostas no rim, pelo excesso de açúcar circulante, e a célula continua com fome, porque não incluiu o açúcar como alimentação. E aí vai haver novo aporte de alimento, e a saciedade não vem, você come mais, é um ciclo vicioso. Né? Um círculo vicioso e um ciclo patológico, porque não há uma resposta adequada, a pessoa se alimenta novamente, não há saciedade porque não há resposta insulínica adequada, o metabolismo não se dá, a pessoa se alimenta novamente. Isso é o que todo diabético descompensado enfrenta, porque ele não tem uma resposta insulínica adequada também. Né? Tudo que mexe com essa resposta hormonal vai provocar este círculo vicioso, que é um ciclo patológico. Ciclo porque se repete. Doutora, tem uma pergunta aqui. Eu estava botando no quadrinho, mas eu vou tirar. O que fazer quando estamos... É uma pergunta de uma pessoa, né? O que fazer quando estamos obesos e não sentimos mais vontade de fazer nada a não ser nos entregarmos? Essa pessoa resumiu belíssimamente aquilo que eu tentei falar antes, que era aquela compreensão psicanalítica sobre a questão do ganho de peso, do excesso de nutrientes que não te fazem bem, né? Que fazem com que você se torne uma pessoa com mais dificuldade de metabolizar aquilo que ingere, mas acaba ingerindo novamente. Esse abandono de si mesmo, né? Essa falta de ânimo para cuidar, para enfrentar o que lhe incomoda, tanto pode acontecer em relação ao peso, como em várias outras questões da nossa vida psíquica. Né? Aqui estamos falando desse aspecto. Né? Tem muito a ver com culpa. Tem muito a ver com hiperresponsabilização daquilo que você considera que não teve controle suficiente, que não correspondeu, não alcançou as expectativas alheias ou as suas próprias, né? Mas tem a ver com uma resposta com excessiva culpa, uma resposta muito mais tendendo à depressão do que
a ansiedade. São mecanismos de sofrimento diferentes. Existe um neurotransmissor que, se eu estiver falando besteira, a senhora me corrija, mas que às vezes ajuda a pessoa a engatar a marcha para conseguir Sim, reagir, não tem? existem neurotransmissores em que você se sente bem consigo mesmo, Uhum, em que você tem uma resposta de percepção positiva a uhum, seu respeito. Você se uhum, sente feliz e essa felicidade não desaparece tão fácil. Você se uhum, sente assertivo e essa assertividade é reconhecida, ela continua te uhum. fazendo uma motivação de bem-estar. A pessoa se sente mais com vontade de se cuidar, né? Ela se sente Uhum, feliz com ela mesma sim. e acredita Bom, que outras vezes se sentirá. aham, Se essa percepção de bem-estar, de assertividade, rapidamente desaparece, ela uhum. começa a ficar angustiada e insegura de que de fato ela é capaz de manter esse estado de satisfação, de felicidade ou de alegria por a maior parte do tempo. Doutora, tem uma É, pergunta que. Ah, em desculpa, relação a perdão. isso, o que eu gostaria de lhe dizer é que, assim como eu tinha falado antes da ansiedade ou da necessidade de controle, isso provavelmente é um comportamento que já havia antes de Uhum, você ganhar peso. Essa tendência a se culpar, a não cuidar mais de si, a se autopunir por não se sentir feliz ou alegre ou não ser capaz de corresponder a expectativas, era alguma coisa que você provavelmente já tinha antes. uhum, Agora você tem um motivo mais consistente para manter essa atitude. A primeira coisa que você tem que fazer é consultar, porque provavelmente o que falta é uma regulação de hormônios cerebrais, mediadores cerebrais uhum, da percepção de si mesmo. uhum. Se você tiver miopia e não colocar um óculos com o grau adequado, você não vai enxergar nitidamente a realidade. Perfeito. E isso eu estou Uhum, falando de visão. Se uhum, você tiver neurotransmissores que se desgastam rapidamente em quantidade insuficiente para perceber o seu próprio valor, seu bem-estar, sua assertividade, também você nunca vai focar a realidade à sua volta ou a sua realidade interna adequadamente. uhum. Às vezes a Perfeito. medicação funciona como uma lente de óculos. Sim. Doutora, o André perguntou o seguinte: como o estresse interfere na produção de insulina? A senhora já falou isso, na verdade, mas sou dependente de insulina, mas quando fico bastante sem trabalhar, eu consigo reduzir as doses, ou seja, quando ele repousa e fica sem estresse, ele consegue reduzir a dose de insulina, né? A senhora já falou sobre isso, mas eu acho importante frisar isso, porque é um assunto do interesse das pessoas que vão assistir esse vídeo, inclusive no futuro, porque a gente tem aqui uma quantidade de pessoas, mas eu tenho visto nas últimas semanas que o maior fluxo de acesso às lives ele vem depois, justamente Uhum. porque a gente tem agora umas 10 lives simultâneas, algumas inclusive sobre o mesmo assunto. E as pessoas escolhem uma para assistir, depois elas vão assistindo durante a semana. Então, Uhum. a média de pessoas que assistem a live depois tem ficado em torno de quase 2.000 acessos. Então, muitas pessoas eu sei que vão entrar aqui querendo saber sobre isso, é interessante. Então, quer dizer, a produção de insulina e a regulação da insulina, eles estão ligados ao fator estresse, né? Sim, essa resposta ela sofre uma influência
da condição, da capacidade de resposta ao estresse muito grande. Tanto que, no início, eu dei um exemplo sobre situação de risco. A situação de risco no ser humano, ela sempre dá a resposta de preparar o corpo para a fuga. Quando você vai precisar fugir, você pega a sua sacola de comida para fugir. Então, você vai ter uma resposta insulínica excessiva, repetidas vezes, porque você vai manter uma quantidade de glicose disponível para suas células maior. Você precisa ter células alimentadas. Você precisa ter açúcar disponível. Tá? Então, o que acontece quando você sofre isso várias vezes? Você vai causando um desgaste do seu pâncreas. E daqui a pouco ele já não tem a resposta insulínica adequada. Vamos imaginar que você se expõe a ritmos de trabalho frequentemente penosos. Daqui a pouco você não tem mais uma resposta insulínica adequada à sua necessidade. Certo. Certo? Então, eu acho que foi bem respondido para o André. Doutora, tá cheio de pergunta. Doutora Rosane, sobre a imagem corporal exigida, o que a senhora acha da influência da mídia? É uma pergunta de uma seguidora. Eu não lembro qual foi a questão que você colocou, Yuri, que eu cheguei a tocar nessa questão. Sim, né? Sobre a imagem corporal, aí a pessoa colocou entre aspas, exigida. Exigida. O que a senhora acha da influência da mídia? Eu vou pensar numa hipótese, certo? Para tentar ilustrar o que eu gostaria de dizer. Existem pessoas, e eu vou lhes falar de experiência do contato com pacientes. A minha linha de compreensão nunca foi psicanalítica. Eu não tenho formação nessa área. Eu uso a compreensão fenomenológica. E o que eu consigo conduzir em relação à compreensão do que acontece com a pessoa? O ponto de vista dela, no mundo dela, como ela se vê no mundo de vida dela, com os valores dela, com a percepção que ela tem. O que eu percebo muitas vezes é que pessoas que já sofreram riscos de vida consideráveis, seja por doença, seja por um acidente, um trauma, porque perderam pessoas da família de forma traumática, às vezes em idades bem precoces, essas pessoas, elas adquirem um bem-estar com o corpo delas um pouco mais sólido, mais consistente. Muitas vezes são pessoas que não se preocupam tanto em seguir padrões estéticos. E não é consciente. É como se elas tivessem um maior bem-estar com uma estrutura física que lhes dê mais solidez, mais capacidade de enfrentamento. Não estou dizendo que são pessoas agressivas de forma alguma. A maior parte das vezes não são. Mas são pessoas que se sentem muito bem com uma estrutura física mais pesada, vamos dizer, robusta, do que o que é mostrado na mídia, ou o que é mostrado numa telenovela, e isso não as atrapalha em nada. Eu não posso considerar que isso seja uma dissintonia
dela, no mundo Uhum, dela, com se a saúde dela está organizada dessa forma, uhum, uhum. certo? Porque é assim que ela se sente bem. E Certo. isso não a faz menos capaz de ser feliz, de forma alguma. Essas pessoas conseguem manter ótimos relacionamentos. Então, muitas vezes, você vai estar sendo cobrado, dependendo de qual é a sua atividade, se você lida com um público para um determinado tipo de serviço ou de vendas, né? De uma apresentação física diferente daquela que te faz bem. Uhum. Se isso vem de uma necessidade perante uma vivência mais difícil, se está te causando um bem-estar, não é patológico. Uhum. É por Certo. isso que a gente não pode generalizar. E é por isso Uhum. que a gente tem que conversar com o profissional que cuida da Uhum. gente. Uhum. É aí que reside a, a possibilidade de dar certo um tratamento. Doutora, tem uma pergunta bem interessante aqui. Como fazer uma pessoa se conscientizar em mudar a alimentação depois de ter perdido 40 quilos após bariátrica e depois de anos recuperar todo o peso perdido? Quer dizer, eu entendi a pergunta. Como ela pode ajudar uma pessoa intimamente ligada a ela a Uhum. se conscientizar que a pessoa precisa aprender a comer? Porque, quer dizer, se ela fez a bariátrica e recuperou todo o peso, o problema está na maneira como ela lida com a comida, né? Porque, quer Sim. dizer, ela já teve uma ajuda mecânica, né? E essa é uma pergunta bem interessante e é um caso bem interessante. Assim, eu entendo essa pergunta como eu posso fazer para ajudar? A primeira coisa que você pode fazer é conversar com essa pessoa e incentivar que ela procure ajuda, Uhum, né? Falar sobre isso é uma coisa sensível. Se uma uhum, pessoa já se submeteu a um procedimento cirúrgico, é uma decisão que o processo demora, passa por avaliação psicológica, passa por várias avaliações especializadas. Então, não foi uma coisa tão simples a primeira vivência de tratamento cirúrgico. uhum, A questão do controle para essa pessoa pode ser, às vezes, muito mais sério, crítico, do que a questão do peso. Perder peso pode ser uma coisa menos complicada do que não ter controle. uhum, Como a pessoa valoriza isso, como ela está vivendo isso, muitas vezes nem ela tem a percepção adequada e ela precisa conversar com alguém que possa transmitir a ela uma percepção sem angústia, porque se você é amiga, se você é da família, se você tem muito carinho por essa pessoa, muitas vezes você vai sofrer com a angústia dela ou uhum. sofrer com a ansiedade dela. E aí ela pode não se sentir muito à vontade de te falar o que ela sente para não te fazer sofrer. Então, Entendi. incentivar que ela converse isso com um psicólogo, com um médico endócrino, com um psiquiatra, com um gineco, com o profissional com quem ela se sente à vontade de falar. A porta de início de um tratamento tem que ser sempre com quem ela se sente à vontade de falar.
Certo. Dali para frente, pode ser que ela vá para um especialista muito mais acostumado a tratar da Uhum, necessidade dela. uhum, Mas essa abertura de poder falar primeiro, abrir primeiro, faz muito bem, é muito terapêutico. Eu percebo que muitos pacientes às vezes chegam para mim e dizem assim: eu acho que estou ficando louco, eu tenho medo de ficar louca. E esse medo, que para a maior parte das pessoas pode parecer assim, caricato ou exagerado ou fora da realidade, significa para a pessoa que ela está se estranhando, que ela não está mais confiando na capacidade dela de ter controle de suas coisas ou de uhum, alcançar uma felicidade almejada. Isso é muito sensível. É importante que ela consiga falar isso. Se uhum, ela conseguir falar isso para mim, às vezes nem sou eu que vou tratar, uhum. mas Mas ela vai encaminhar, né? conseguir, exato, ela vai Uhum. conseguir valorizar essa vontade de atingir o que ela quer, o bem-estar que ela merece. Isso é importante. Doutora, incrivelmente o tempo no Instagram ele é fenomenal, porque já faz uma hora que a gente está conversando. Embora não pareça, eu ficaria ouvindo a senhora muito mais. Tem uma pergunta que a gente pode caminhar de repente para o nosso encerramento. É Uhum. interessante. A pessoa perguntou: doutora, que situações ou sentimentos fazem com que você perca o controle alimentar? A senhora já falou isso bastante, mas eu acho legal responder isso para frisar bem. Quer dizer, o que pode nos levar ao descontrole alimentar? Para cada pessoa, isso pode não ser igual, Uhum, tá? Isso é uma coisa importante, tá? Em geral, angústias e medos são as coisas que mais nos levam a um descontrole alimentar, seja por excesso, seja por falta. uhum. Não vamos esquecer que há A pessoas falta. Uhum, que se privam de alimentação, tá? sim. E também porque não reconhecem que a sua necessidade é diferente daquela que ela está consumindo, né? E muitas vezes não reconhece por alguns medos, angústias, mas também por questões de autopunição, de autorretaliação. E a gente não pode generalizar que para todos é a mesma coisa, porque não é. E Uhum, não vamos esquecer, há hormônios no nosso organismo que fazem com que a gente aumente peso. E a gente não uhum, vai ter nenhum sentimento em relação a isso. uhum. Isso é importante a gente pensar porque há causas orgânicas de alteração de peso e nem sempre a gente tem sentimentos que nos levam a isso. Às vezes, ao contrário, a privação de hormônio também te provoca certos comportamentos e reações, mas é pela questão do hormônio, não porque você tem um sentimento consciente ou inconsciente daquilo ali. Eu não sei se eu respondi, mas Acho o que que eu sim. quero lhe dizer é que não é uma coisa só, é peculiar para cada pessoa. Sim. Doutora, vamos encerrar com essa, que essa aqui é inteligente, ó. Querida colega, o que você acha da terapia cognitivo-comportamental como principal ferramenta para aquelas pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica? A terapia cognitivo-comportamental, ela tem resultados excelentes, não só em relação a, a, essa, a essa situação de saúde, mas a outras. A Uhum, outras. E que também estão relacionadas, às vezes, a compulsões, a atitudes compulsivas de consumo, de ingestão. Então, eu vou ser muito sincera, eu não tenho muita formação ou experiência,
Uhum. Tenho mais formação em relação a cognitivo comportamental para abordagem de outros usos abusivos ou excessivos, Uhum. não o de alimentação, Uhum. né? Conheço profissionais, colegas que se saem muito bem Uhum. e têm ótimos resultados. Eu trabalho na clínica CEMIC, que eu vou fazer um merchan aqui, fica ali no Sim. Butantã, na Rua Catequese, número 255. É uma clínica multiprofissional, nós temos vários especialistas lá e temos psicólogos também que Uhum. trabalham cognitivo comportamental muito bem. Para quem, já aproveitando o gancho, o telefone da clínica vai ficar na descrição dessa live. Então, quem daqui a um Obrigada. tempo assistir essa live e se interessar por de repente se consultar com a senhora, fazer alguma pergunta, entrar em contato, o telefone da clínica onde a senhora atende vai estar na descrição da live. E porque, como eu disse, né, a live ela vai se expandindo com o tempo e uma pessoa manda para outra. Então, de repente, alguém que está aqui acha que deve mandar isso para alguém e daí a coisa vai se espalhando. Então, o seu contato vai estar na descrição, Ótimo. porque eu acho que a gente precisa se identificar com o médico que a gente vai escolher para nos atender, né? Sim. E o Instagram ele tem sido uma ferramenta muito importante nesses tempos, porque as pessoas têm entrado em contato com profissionais que elas nem imaginavam. Quer dizer, os meus seguidores que vêm às vezes aqui só para pegar uma receita, que é o que a gente faz na maioria das segundas-feiras, de repente eles vão se deparar com algo totalmente diferente, né? E eu acho isso muito legal, coisa que não, de repente, se a gente não tivesse tido a pandemia com essa saída, né, a ferramenta do Instagram como uma alternativa para a gente se comunicar e fazer as coisas, talvez a gente não tivesse contato com profissionais tão diferentes. Eu queria primeiro agradecer muito a senhora por ter disponibilizado esse tempo. Os meus seguidores eles vão se beneficiar absurdamente. Tem muitos elogios aqui que estão correndo, muitas palmas para a senhora. Então, assim, eu agradeço em nome de todos os meus seguidores que vão se beneficiar dessa live quando assistirem, porque a gente coloca na internet, a gente não sabe onde esses vídeos vão parar, né? E normalmente eles correm longe. Então, eu queria muito agradecer em nome dessas pessoas e agradecer em meu nome, porque a senhora fez um bem enorme respondendo essas perguntas e, na verdade, despertando as pessoas para pensarem um pouco também nesse aspecto. E daí eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para nós, o que a senhora quiser. As pessoas estão aqui dizendo muito bom, parabéns, obrigado. Eu reitero as mensagens de todo mundo. Tem pessoas que têm perguntas que não foram respondidas. Então, eu vou pedir uma gentileza. Eu vou encaminhar para a senhora e se de repente a senhora depois puder responder para essas pessoas, é, ou através de algum story, alguma coisa, mas eu vou fazer essas perguntas chegarem à senhora porque foram realmente muitas e não Sim. tem como a gente passar todas. Então eu queria que a senhora deixasse sua mensagem final, porque a gente já está indo para 1h10 e eu já abusei demais do seu tempo. Eu que agradeço muito. Acho muito, muito importante a gente poder conversar e trocar conhecimento. Fiquei muito feliz mesmo. Gostaria que todos lembrassem do seguinte: a vida de vocês é uma oportunidade preciosa de felicidade. Façam de tudo para alcançar isso. Busquem recursos, busquem ajuda, se amem, se valorizem, porque não há nada mais precioso. Quando eu escolhi fazer medicina, foi uma grande bênção na minha vida, porque eu descobri um caminho de cuidar daquilo que eu acho que é mais precioso, que é a vida humana.
Uhum. e gosto de toda a forma de vida, mas eu gosto muito particularmente da vida humana. Uhum. Uhum. E, e assim, busquem sim profissionais para cuidar de vocês. Às vezes você conversa com sua ginecologista, com seu urologista, com o cardiologista, com o médico clínico, com um psicólogo, você com alguém em quem você confia de falar de como se sente, aí começou o que é terapêutico, Uhum. certo? Não se coloque rótulos, não se sinta culpado por precisar de ajuda, ao contrário, se sinta merecedor e seja muito feliz. Se precisar da Clínica Semic, temos muita gente boa lá para cuidar de você. É E verdade. agradeço demais. Acho que todos deveriam conhecer a dieta low carb, a cetogênica de Isso é acordo com as interessante. necessidades, Uhum. né? Temos uma pessoa que é amigo da gente lá na clínica, que ele trabalha a parte de treinamento corporal, que é o professor Silvio Alabarce. Ele faz esse trabalho de personal trainer particular para as pessoas, para empresas. Também é Uhum. interessante vocês Sim. conversarem sobre isso, verem no trabalho de vocês se, se é importante, se vale a pena desenvolver. Esse período aí que a gente está vivendo, a gente não sabe exatamente até quando vai, né? Mas é Uhum. importante que tenhamos certeza que podemos vencer isso, né? Uhum. E, enfim, gente, eu tô um pouco tensa porque eu acho que minha bateria vai cair. Eu estou à disposição de Se vocês para todas as vezes que precisar responder alguma coisa, tudo bem? Então, eu estou recolocando. Vai estar na descrição da live o nome da senhora, a clínica onde a senhora atende, o contato da clínica e eu vou deixar a arroba do seu Instagram. E Tá aí, certo. que é esse que a senhora está usando para falar com a gente, mas eu vou deixar colocado porque depois, quem sabe, não apareça. Eu agradeço muito a senhora e tem uma pergunta aqui que foi muito carinhosa. Caio, bom, gente, eu quero agradecer muito a participação de todos. Eu acho que a minha parte vai ficar. A doutora caiu, o celular dela apagou. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês. Eu vou encaminhar todas as perguntas de vocês para a doutora Rosane. E lembrando, gente, que eu estou aqui toda segunda-feira, às 20 horas, para gente falar de low carb, aprender a fazer low carb, aprender cetogênica. Eu ajudo vocês um pouquinho com o meu conhecimento, com a minha experiência, aprendo muito com vocês. Hoje foi uma coisa para a gente botar uma abordagem um pouco diferente, mas semana que vem a gente tem receita. Para quem não sabe, eu já estou acabando, tá? Mas para quem não sabe, eu estou com uma parceria muito legal e a gente tem falado bastante sobre macadâmias. E a live da semana que vem vai ter uma receita usando a farinha de macadâmias. Então, nos próximos stories, vocês vão ter a oportunidade de ver um pouquinho disso. E quem se interessar, volta na semana que vem e a gente vai fazer. De repente, se a low carb ou a dieta cetogênica forem legais para o estilo de vida que vocês pretendem levar, eu ajudo com algumas receitas, tá? Agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço de novo a doutora Rosane e eu deixo para vocês um grande abraço com bastante carinho. Se vocês tiverem perguntas para a doutora Rosane, pode mandar para mim, eu encaminho para ela, ou podem fazer direto para ela, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Boa noite.